Quando a gente fala de inflação, de burocracias estatais, tudo isso afeta a vida de todos os brasileiros. E por isso que os brasileiros têm que acordar de uma forma geral para tudo que acontece aqui em Brasília, que mexe diretamente com a vida deles. Só se a gente for olhar a República Velha, mas ali era um outro contexto, era menos gente que votava, você não tinha um voto feminino. Era um outro tempo. Mas a partir da eleição, por exemplo, de Eurico Gaspar Dutra, em 1950, que você já tem mais ou menos essa estrutura de eleição, foi a eleição mais acirrada que tivemos. Visto isso, o Brasil hoje está polarizado. A gente tem duas vertentes ali políticas muito claras. Não há espaço hoje para uma terceira via, por exemplo, que tentou até com seu brilhantismo, tentaram fazer e chegar em algum lugar. Não conseguiram. Hoje, para o Congresso Nacional, o brasileiro realmente conseguiu fazer com que nós tivéssemos uma diminuição de partidos. Então hoje nós tínhamos 31 partidos na última legislatura, chegamos a 18 agora. E deve diminuir ainda mais porque alguns partidos estão se fundindo, estão resolvendo suas questões internas, porque perderam direito a fundão eleitoral, toda essa participação. Então a gente está tendo esse enxugamento de partidos. A partir disso a população enxerga quem é de qual ideologia, quem segue o quê, quem faz o quê. Você tem uma visualização maior. A gente tinha uma gama muito grande de partidos. A gente tinha o Partido da Mulher Brasileira, que não tinha mulher. Então, tem cota, inclusive, hoje em dia, e não preenche, né? Partido dos Aposentados da Nação. Tinha partido de tudo que você possa imaginar. Esses partidos eles já estão extintos, já estão caminhando para o seu fim, definhando. Então a população acordou nesse sentido. Temos menos partidos. Ótimo. A nível Congresso Nacional, você consegue visualizar muito melhor a ideologia de cada parlamentar. Beleza. A nível nacional, tivemos uma polarização. Sabíamos que, seja lá quem fosse ganhasse a eleição, o papel deveria ser de pacificar a nação. Mas parece que ainda temos, isso eu digo dos dois lados, não é nem de um lado nem de outro, não. Nenhum dos dois lados, seja vencedor ou perdedor, conseguiu pacificar a nação ou dizer agora nós vamos fazer políticas de Estado para o Estado brasileiro. Não, nós vamos fazer política que nós vamos combater A, B e C. E do outro lado a mesma coisa. Não, mas A, B e C está errado e nós temos que combater A, B e C. Isso só vai retroalimentando a raiva que as pessoas têm. Quando o Bolsonaro ele foi eleito, foi expressivamente eleito, mas tinham pessoas que odiaram ele do início ao fim. Se eu não me engano, já teve pedido de impeachment em novembro de 2019. O cara nem ganhou, mal ganhou. Já tinha pedido de impeachment lá na fila, janeiro de 2019. Entendeu? Ali eu falei, o final de 2018 já tinha pedido. Isso. E no início de 2019 também. Então, assim, eu não quero nem saber o que ele vai fazer. Eu já vou tentar arrancar ele dali, entendeu? Ponto. Então, é complicadíssimo. A gente tem... A nossa democracia foi feita, o voto foi depositado. Sim. Tivemos o nosso resultado. O papel de seja qual for o mandatário seria pacificar a nação. Dizer, olha, nação brasileira, nossa política agora vai ser em prol de todos, não do meu grupo, não somente do meu grupo. Mas hoje o que a gente está enxergando vamos fazer para poucos em detrimento da população brasileira como um todo. Então as políticas elas não são de Estado, são políticas partidárias, infelizmente. O que eu acho que isso cria um grande racha, inclusive engessa. É porque, assim, sinceramente, eu tenho falado bastante sobre a causa TDAH, tenho ido bastante no Congresso, no Senado, conversado com muitas pessoas aí que, inclusive, saíram recentemente na imprensa por um motivo ou outro. Mas o que eu percebo é o seguinte, são pessoas que você vai conversar e são pessoas assim, cara, eu concordo com você, puxa, eu realmente discordo igual a você, pô, aí... São pessoas que, assim, é como se fossem cidadãos mesmo. Sim. Com seus pensamentos, com seus erros e acertos, mas que por algum motivo conseguiram os votos e estão ali. Você tá entendendo? Não são seres de outro planeta. Para mim, para você, isso é muito óbvio, mas para quem tá assistindo, coloca o político como uma figura caricata que tá num lugar esquisito chamado Brasília, com uma arquitetura maluca, que tá longe da minha ovada, eu não posso lá xingar, entendeu? É muito esquisito isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho certeza que se alguém do governo chegasse para um senador que era da base do governo anterior do Bolsonaro, e muitos senadores... Vou pegar o senador aqui porque a gente percebeu uma coisa que foi... O governo federal ganhou o lado do PT, mais à esquerda, e o Senado foi muito do lado da direita. Isso que foi até um pouco incoerente, né? Porque é estranho, assim, pô, o cara saiu de casa para votar na Damares e no Lula,
Ficou esquisito esse negócio, entendeu? Parece que a conta não fechava. Mas, enfim. O que eu tô dizendo assim, se chegasse alguém do governo, um ministro, um representante, conversasse com esses representantes, deputados, senadores, e falasse, olha, eu sei que a tua pauta é mais assim, vamos chegar no meio termo, vamos conversar. Eu sinto de coração, das pessoas que eu já conversei, dos deputados e senadores que eu já conversei, que isso poderia acontecer. Fortemente. Como o exemplo que eu citei, senador Jean Paul Prats, na época senador pelo PT do Rio Grande do Norte, legislatura anterior. Chega o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e fala, senador Jean Paul Prats, vamos sentar e vamos conversar sobre o marco das ferrovias? Vamos chegar no meio termo para aumentar o potencial ferroviário do Brasil? Senador Jean Paul Prats e o Tarcísio conseguiram um texto brilhante, unindo PT e unindo republicanos, Tarcísio bolsonarista. Sim. Então, duas vertentes antagônicas, obviamente, mas que conseguiram fazer uma política de Estado. Esse é o mundo perfeito. E pode ser feito. A gente pode chegar no caminho da mediação. O que não dá é a gente ficar nessa guerra eterna, nessas políticas partidárias. Hoje nós não temos uma política de Estado, temos políticas partidárias. A coisa se perdeu. Se perdeu, fatalmente. O Tarcísio, por exemplo, em São Paulo, ele está conseguindo fazer uma coalizão e talvez dando exemplos aos próprios expoentes do bolsonarismo como um todo. Os expoentes do bolsonarismo são radicalmente contra o PT. Mas o Tarcísio, em certos pontos, está chegando para parlamentares da base do PT e falando, olha, tem um projeto X, Y e Z. Votem comigo, vamos chegar no meio termo. Ele está conseguindo essa mediação. Eu acho que o caminho é por aí. E ele está conseguindo dialogar bem. Romeu Zema, por exemplo, de um partido inexpressível em Minas Gerais, está conseguindo fazer a mesma coisa. Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, mesma coisa, conseguindo esse tipo de política. Então, eu acho que esses exemplos a gente tem que olhar para a ótica de alguns estados brasileiros que os governadores eles estão conseguindo fazer o que o governo federal não está conseguindo e nem o que o ex-presidente Jair Bolsonaro também tentou e não conseguiu. Sim, e eu acho que acontece uma coisa muito negativa, Juan, eu quero a sua opinião. Por exemplo, a gente sabe que o Brasil, para se desenvolver, precisa, por exemplo, dentro de milhares de coisas, desenvolver suas ferrovias. Para escoar a produção agrícola, minério, o que quer que seja. E também as coisas de maior, não produto primário, né? Mas assim, a manufatura que vem, a transformação daquele produto primário, daquela commodity, vamos dizer assim. A gente não vê mais isso. Não. Esse é o primeiro ponto que eu quero te falar. Quando eu estava no colégio, isso há mais de 20 anos atrás, eu lembro muito bem do tipo assim, o Brasil precisa crescer, precisa ter mais ferrovia, construir portos e tal, e aí eu não vejo isso. Ou vê uma obra ou outra que demora 15, 20 anos para ser concluída, e se você for pegar tipo o Japão, eles fazem 6 meses, entendeu? Enfim, é muito esquisito isso, porque é um negócio, é uma enxugação de gelo geral. Você tem o governo do PT eleito, ele enxuga o gelo com um pano vermelho, aí um governo X eleito com outro pano de outra cor, mas é uma mesma enxugação de gelo. E o que eu vejo que é o ruim é o seguinte, existem narrativas que engessam tudo. Por exemplo, vamos dizer que o governo Lula fala, não, vamos construir rodovia. Ou rodovia não, ferrovia. Aí vai ter uma galera, tô dando uma suposição aqui, vai ter uma galera que fala assim, não, mas isso aí, quantas crianças, 70 milhões de crianças na rua morrendo de fome, como é que vocês vão gastar dinheiro com isso? Pô, cara, mas perceba que às vezes você investindo na infraestrutura, lá na frente isso vai refletir no desenvolvimento social. Exato. E aí eu acho que as pessoas estão esquecendo um pouco disso. Você acha que está rolando isso? O que você pensa? Bem vagarosamente, viu? Eu acho que o Estado brasileiro, eles têm que enxergar que se você faz um investimento, um aporte, você vai ter algum tipo de retorno. Se você investe ou abre a concessão para uma ferrovia, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, você vai ter um escoamento de produção muito maior, você vai ter geração de emprego, aumento de renda, tudo é uma cadeia que começa. Só que, para o cara se interessar por uma ferrovia Norte-Sul, uma concessão da Norte-Sul, ele tem que saber que ele está se metendo com zilhões de licenças de A a zinco que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que saber que ele vai ter entraves com políticos e afins. Também vai ter que se submeter à política local daquela ambientação. Investir no Brasil é muito difícil. É muito complicado investir no Brasil pela série de burocracias que a gente faz com que a gente acaba repelindo com que pessoas, e principalmente de fora, queiram investir por aqui. E potencial para isso a gente tem, fatalmente. O governo Bolsonaro, a gente teve a lei do ambiente de negócio, relatada pelo brilhante deputado Marco Bertaioli, fez um grande trabalho na MP do ambiente de trabalho. Nós conseguimos diminuir o tempo de abertura de uma empresa de 2 meses para 48 horas,
Ótimo, desburocratizamos o Estado brasileiro. Mas essa é só uma das ações, essa é a ponta do iceberg. Exige muito mais desburocratização. Conseguimos avançar hoje, o Brasil é um dos países mais digitalizados do mundo. Cartórios, daqui a pouco a gente vai ter mais a necessidade de ir fisicamente cartório. A gente pode resolver isso pelo celular ou fazendo digitalmente. Trocar o carro, né? Já está sendo. Você faz no aplicativo, paga Exatamente. a taxa, né? Desburocratizar a vida. Isso para quem empreende, para quem está botando dinheiro ali. Imagina, eu não sabia disso. Mas se você vai num show, por exemplo, estava tendo show do Coldplay lá em São Paulo. Tem zilhões de ambulantes lá ao redor do Morumbi, vendendo suas coisas. Você sabia que eles precisam de licença para estar lá? Não sabia, não. Acho que era só chegar. Não. O ambulante precisa de licença para estar lá vendendo seu produto. Aí você vê. Pois é. Gente. Prejudica a livre iniciativa até do ambulante. Então as pessoas têm que se tocar que ele vai mexer só com um grande empresário. Não. É com pipoqueiro, é com ambulante ali da esquina. Até com eles o Estado está se metendo. Até isso eles têm que pagar ao Estado para obter uma licencinha para chegar com seu isopor e vender seu produto. Faz o menor sentido isso. E no final não pagar imposto, né? Porque ele não vai registrar. Então, vendi 35 cervejas, está aqui o meu carnê leão. Exatamente. Isso não vai rolar. Não vai acontecer nunca. Nunca. Mas o Estado brasileiro ainda acha que vai rolar. Ainda tem essa esperança. É esse tipo de coisa que, infelizmente, ainda acontece. Então, a população brasileira tem que enxergar que, quando a gente fala de inflação, de burocracias estatais, tudo isso é para ele também, é direcionado para ele, para o pipoqueiro, para o vendedor de cachorro-quente, para a manicure, para faxineira, para a empregada doméstica. É para todo mundo. Essas burocracias afetam a vida de todos os brasileiros. E por isso que os brasileiros têm que acordar de uma forma geral para tudo que acontece aqui em Brasília, que mexe diretamente com a vida deles. Para um ambulante pedir uma licença para poder vender seu produto na beira do estádio do Morumbi, olha a complicação que é.